aí, vamos para o nosso tema número 3, o qual vai tratar da inclusão digital por conta da tecnologia envolvida hoje, mais do que nunca, no processo de ensino e aprendizagem nas escolas brasileiras. Por que mais do que nunca? Ora, por dois motivos. Número 1, o MEC e NEP, que anunciaram que até 2026 todo o Enem será digital. O que isso presume? Presume que o alunado brasileiro deve estar apto a lidar com elementos tecnológicos para treinar para o Enem e, mais do que isso, para no dia do Enem saber lidar com esses elementos. Qual é o problema que nós temos em relação a isso? O problema que nós temos é que nem todos os estudantes que têm acesso ao ensino, seja ele público ou privado, têm acesso aos elementos tecnológicos. Por duas razões: ou porque financeiramente não conseguem adquirir, pagar pelo serviço de internet, por exemplo, ou porque podem comprar, mas não têm o serviço disponível, o que ocorre em muitas áreas rurais, em cidades longínquas, que nem sempre tem esses elementos. Então veja, a pessoa talvez vai ser educada sem nenhum tipo de inclusão digital e no momento da sua avaliação, em que ela vai para o ensino superior, ou que ela iria, ou que ela quer ir para o ensino superior, ela terá que lidar com objetos tecnológicos. Essa é uma incongruência. O segundo fator que trouxe a internet para dentro das casas foi o aspecto do isolamento dado pela quarentena de 2020. Isso fez com que muitas aulas se tornassem digitais. Então, professores que até então nunca tinham gravado uma aula, professores que até então nem sabiam como fazer isso, tiveram que, na marra, aprender, tiveram que acordar para esse universo. Nós não, porque nós já fazíamos vídeos aí para o canal do YouTube há muito tempo. Fazíamos gravações também do curso online, mas essa não é a realidade da maioria. Aliás, é a realidade de uma exceção. Então, eles tiveram que aprender a lidar com isso. Mais do que isso, os alunos também tiveram que passar por um processo de aprendizagem à distância, sem a contribuição de colegas, sem a presença física de colegas, apenas por gravação, como nós estamos fazendo aqui agora. De novo, qual é o empecilho para tudo isso? Nem todos tinham acesso devido àqueles dois fatores sobre os quais eu já falei. Então veja, essa temática vai importar o quê? Vai fazer com que você tenha que refletir e defender uma tese sobre como deve se dar essa inclusão num Brasil tão discrepante, num Brasil em que há divergência muito grande no que diz respeito ao acesso e ao consumo desses bens digitais. Então, o primeiro texto que está aí no seu tema de redação e que você não pode copiar esses dados, você pode até mencionar que existe essa tendência de avaliação à distância e uma avaliação que vai ser feita por meios digitais. Mas você não pode usar aí, copiar trechos ou usar dados. Você tem que fazer um texto autoral, para tanto não pode haver cópia. Mas os textos de apoio estão aí para quê? Como já falei na aula 1 e na aula 2, para nos guiar, para nos dizer por qual caminho o seu texto deve ir. Então vamos analisar o texto 2. O texto 2, ele vem mostrar 4 fatores em que a tecnologia não pode estar limitada a um laboratório. Então o fator número 1 seria esse. Eu não posso pensar em acesso apenas na escola, segundo o autor desse quadro. Você tem sua opinião, você pode pensar como você quiser. Ele diz que não se pode limitar apenas ao laboratório, ou seja, para ele, na verdade, as escolas deveriam fornecer um tablet em que o aluno pudesse realmente mergulhar nesse tipo de acesso. Aí ele estaria totalmente incluído. A pergunta é, o Brasil não tem Wi-Fi livre, ele não tem sinal livre de internet.
Adianta para o jovem ter o acesso a um tablet e não ter acesso ao sinal de internet? Na minha opinião, não. Vamos ver o que você vai falar, né? 2. Usar o WhatsApp como instrumento de inclusão digital. De novo, todos os jovens teriam um celular? Todos eles teriam acesso à internet para poder usar o WhatsApp? Então, aquilo que para alguns setores, para alguns jovens estudantes, talvez para você, seja uma realidade, para outros é algo distante, é um sonho. Entretanto, a Constituição Federal, ela menciona que a educação é direito de todos. E no momento em que a educação passa a ser digital ou mais digital do que analógica, é necessário que os jovens tenham acesso a esses bens, a esses instrumentos que permitirão a inclusão digital. Então, o WhatsApp, sim, ele tem funcionado há muito tempo como um elemento que nos auxilia no processo de ensino. Por quê? Porque eu formo grupos e nesses grupos a gente corta aqueles bom dias eternos e substitui pelo quê? Por links em que o aluno se mantém informado sobre atualidades, em que a gente distribui livros que estejam na biblioteca virtual, disponíveis para que os alunos, para que qualquer brasileiro, para que qualquer cidadão leia. Então o professor tem ali uma forma de incentivar os alunos, de lembrar de tarefas. O WhatsApp já se tornou praticamente uma sala de aula para a gente em vários momentos. Então, para dar reforço, para tirar dúvida. Então o WhatsApp tem servido sim para que nós possamos fazer essa extensão da sala de aula. Mas aí que está, tem que ser um bem ao alcance de uma boa parcela. Não pode ter exclusão nesse processo, senão alguém sempre se perde pelo caminho. O terceiro elemento fala exatamente sobre os conteúdos inúmeros que estão disponíveis via internet. Então, conversem aí com os pais de vocês, com avós. Eu fui de uma geração que nossa fonte de pesquisa era a Barça. Não tivesse na enciclopédia britânica ou na Barça, não existia o assunto. E nós tínhamos sim que nos deslocar até uma biblioteca para ter acesso a esses elementos. Aí um dia minha mãe cometeu uma loucura, parcelou em 10 vezes e comprou a enciclopédia Barça. Aí a gente pesquisava em casa. Nossa, era um luxo, a vizinhança toda ia lá para pesquisar na nossa biblioteca Barça que tínhamos em casa. Uau, né? Então, imagine quanto conteúdo interessante nós temos à disposição e que nem sempre o alunado usa isso. Principalmente por quê? Porque muitos se perdem, não navegam na internet, se perdem na internet. Como que eles se perdem? Ao invés de realmente pesquisar os assuntos típicos de sala de aula, o aluno vai assistir a um clipe, ele vai assistir um filme de Netflix que às vezes não tem nada a ver, que não ajudam realmente a compreender o universo em que ele está inserido. E o aluno se perde em notícias, em sites de venda e não aproveita aquele conteúdo. Então a escola, a família, o Estado, todos devem estar voltados, e essa é uma boa tese, para educar esse jovem dentro do universo digital, dentro do universo da inclusão digital. Tem que haver a educação para que realmente esses sejam instrumentos de aprendizado e não apenas de consulta, de contemplação, de entretenimento. Isso fica para outro momento. Também serve, mas fica para outro momento. E por fim, a tabela aí coloca os conteúdos não mais naquele formato o professor ensina e o jovem aprende, mas, por exemplo, com quiz, com jogos que possam fazer com que o jovem supere etapas, conquiste pontos, tudo com base em conteúdo que realmente seja produtivo. Eu tô aqui dando risada, porque a não ser que você matasse, fizesse um jogo de brincadeira, que você matasse o seu professor, principalmente o seu professor de redação, talvez o jovem não se interessasse tanto, né? Mas quem sabe? Coloca lá né? Olha, matou o professor de redação, tantos pontos, acertou o tema da redação, tantos pontos, não, errou, só 2 errinhos de gramática, ficou com 200 pontos, né? Talvez fosse esse tipo de jogo que realmente atraísse o jovem para um mundo digital,
e que fosse um mundo digital realmente proveitoso, prazeroso para esse jovem. Então esse quadro aí está nos mostrando como incluir digitalmente o jovem, não apenas no aspecto dele ter o aparelho ou dele ter o sinal, mas de nós termos conteúdos que realmente façam com que ele queira, quando tiver os instrumentos, quando tiver o sinal, ele queira interagir no mundo educacional pelas plataformas digitais, certo? Temos aí também um pensamento de Albert Einstein, em que ele fala assim: tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Bom, sim, não, podemos considerar, você pode concordar, você pode discordar dele, mas veja, hoje você conhece uma pessoa, vamos dizer assim, fisicamente, num aniversário, numa festa, num jantar, num pagode. O que você faz? Você já procura o perfil dela na internet. Você procura de quem ela é amiga, você procura o que ela fez no ano passado, onde ela passou as últimas férias, do que ela gosta. Você, ao invés de fazer perguntas para a pessoa, sair perguntando para os outros por aí, você acaba consultando o perfil. Então, nesse sentido, a tecnologia, sim, realmente ela excede a humanidade. Mas nós podemos pensar assim: e a telemedicina? Quando um médico usa digitalmente suas ferramentas para fazer uma consulta, isso é inclusão digital, hein, gente? Isso é uma inclusão digital de ensino e aprendizagem. Por quê? Porque as faculdades de medicina, elas devem preparar o jovem estudante acadêmico de medicina para atuar nesse universo. Então, esse universo vai sair do esquema de ensino e aprendizado e ele acaba alcançando o nível da profissionalização, do profissional. Hoje no direito, se nós não soubermos informática, se nós não soubermos acessar, lidar com as plataformas digitais de distribuição de processo, nós realmente estamos perdidos, de tal forma que as universidades devem sim incluir os acadêmicos nesse mundo digital, fazer com que eles saibam lidar com esses aspectos. Por quê? Porque eles vão para o mercado de trabalho e é papel da universidade, é papel das escolas incluí-los. Repito, incluir em instrumentos, incluir com sinal e incluir com capacitação para lidar com esses elementos. Como já falei, na época da quarentena, muitos professores tiveram grande dificuldade. Por quê? Porque faculdade alguma ensina o professor a trabalhar digitalmente com o aluno, a trabalhar à distância com o aluno. Será que a aula tem como ser a mesma? Não tem. É uma aula diferente, não tem como ser a mesma, tá bom? Então, é logo na escola que tudo isso deve ser desenvolvido. Mas aí é que está. Será que Albert Einstein está fazendo uma constatação ou uma crítica? Será que a telemedicina que a faculdade vai ensinar? Será que o peticionamento eletrônico que a faculdade de Direito vai ensinar? Será que os programas de computação para a construção de um prédio, de uma casa, todos esses elementos terão que retirar a nossa humanidade para que eles sejam eficientes? Tomara que a resposta seja não, porque a nossa humanidade deve vir sempre à frente daquilo que é máquina, daquilo que é tecnológico. Aí que está, nós devemos produzir equipamentos e programas que humanizem. E aí temos um grande desafio pela frente, certo? E o texto 4 vem falar exatamente sobre desafios. Por quê? Veja só, ontem um aluno me relatou uma situação interessante. O professor ia aplicar uma prova na faculdade de medicina para jovens que estão indo para o internato. Ele falou: vocês têm 1 hora para fazer 20 questões. Alguém falou: professor, e se cair a internet? Ele falou: internet que cai para mim é pneu furado, o aluno faltou na prova, vai tirar 0. Gente, não é bem por aí, né? Então, aí que está. Nós temos que entender que nem todo mundo tem um sinal maravilhoso. Você tem uma internet sensacional na sua casa sempre, sorte sua. Porque geralmente os relatos são: caiu a internet, não tem sinal, está oscilando. Então, esse é o poder, esse é o papel do poder público. O poder público tem que exigir das concessionárias um sinal mais forte
mais rápido, que se estenda por todo o território brasileiro. Isso não é impossível, depende de vontade política, depende de acordos que são feitos com essas operadoras. Nós temos que progredir nesse âmbito, nesse sentido, certo? Nesse sentido, é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações que vai atuar como um elemento, um agente interventivo na sua proposta interventiva para você falar sobre questões tecnológicas, questões de distribuição de sinal de internet. Esse ministério é que vai ser o responsável por isso. Então anote aí direitinho para que você seja pontuado na conclusão com esse agente. Ele que realmente tem que trabalhar com essas questões de um melhor sinal, para que haja mais também estabilidade na rede, exigir das operadoras, das concessionárias, das empresas privadas que mandam esse sinal, que haja mais qualidade. Os alunos brincam comigo, tiram sarro de mim. Olha, virei meme na cidade, por quê? Por conta de um tema que eu dei aí há uns 4 anos, que era a importância do primeiro satélite que o Brasil lançou, com a promessa de que as escolas teriam internet gratuita. Foi só promessa, porque o presidente Temer lançou pela manhã o satélite e à tarde já saiu a notícia do fatiamento do sinal que foi distribuído para as operadoras de telefonia no Brasil. E as escolas públicas ficaram a ver navios. Até hoje pagam pela internet que tem. Salvo engano, pelo Brasil inteiro. Talvez em alguns estados da federação mais ricos essas escolas não paguem, mas geralmente sim, pagam para ter sinal de internet em seus laboratórios. E é a isso que nós estamos restritos hoje. Muito bem, esses são os textos de apoio aí que vocês não podem usar. São aqueles que você tem que apenas se guiar por eles, porque a cópia deles vai realmente fazer com que você perca nota, não copie. Os textos que eu coloco daqui para frente, nessa leitura complementar, aí sim, aí fique à vontade para usar. Vamos falar sobre cada um deles? O primeiro livro que vocês têm aí é chamado de Cybercultura. Ele foi desenvolvido pelo sociólogo Pierre Levy e vai tratar exatamente do que nós acabamos de falar sobre a questão da humanidade. Veja só, quando eu tenho um aluno na minha frente e eu falo alguma coisa, o aluno reage com o nariz torto ou com um sorriso no rosto. Ele interage comigo e eu com ele. Eu percebo um clima na sala de aula. A sala de aula, ela vai congregar, ela vai agregar, mas ela também vai dissipar. Claramente você percebe quem pensa de um jeito, quem pensa de outro, as ações, as reações das pessoas. E na sala de aula nós aprendemos a conviver com aquilo que é igual e com aquilo que é diferente. E aprendemos a respeitar aquilo que é igual e aquilo que é diferente. Se o professor for um professor doutrinador, ele vai privilegiar um grupo de alunos. Se o professor faz o certo e ele é apenas um facilitador, ele permite que todo mundo se posicione, seja qual for a sua opinião, e ele vai ensinar um a respeitar o outro. Isso a cultura do mundo digital não nos permite. Eu estou aqui dando aula para você e você está assistindo a minha aula sozinho, na sua casa. Não há essa interação com colegas que pensam diferente. Bem, enquanto você faz um curso online de redação e você se restringe a isso, ótimo. Qual é o problema? O problema é quando isso se estende para as salas de aulas de ensino fundamental, de ensino médio, porque nada substituirá as experiências que nós temos com a interação pessoa com pessoa. Então, muitos dos críticos de inclusão digital e de aulas à distância tratam exatamente dessa questão, a interatividade, que é algo essencial na opinião deles numa sala de aula, se perde nesse mundo. Mas aí que está, nós devemos buscar formas de criar ambientes de sala
mesmo virtuais, em que haja essa interatividade, em que haja essa interação. É um grande desafio, porque pensa bem, quando você entra numa sala, você deixa seu vídeo aberto? Raríssimos alunos fazem isso. E muitas vezes o professor precisa, sim, porque a gente quer lançar uma ideia e quer ver a reação do aluno, tá bem? Então vamos pensar nisso. Sugiram, busquem na defesa da sua tese, busque saídas para essa situação. Porque quando o aluno se mostra, mesmo no ambiente virtual, ele deve buscar um posicionamento mais respeitoso. Os bate-bocas que eu já vi mais desrespeitosos, as pessoas estão sempre escondidas ali no anonimato, estão sempre por trás desse anonimato. E aí o território fica livre para ofensas, o que é muito desagradável, para palavras de baixo calão. Então, de novo, quando a gente fala em inclusão digital, nós não devemos falar apenas no acesso ao instrumento ou ao sinal, mas também no acesso ao bom comportamento, à civilidade, à solidariedade, o respeito, mesmo no meio digital, mesmo quando você não aparece. É disso que eu estou falando. O texto número 2 vai tratar de um curta-metragem chamado Evolução das Tecnologias na Educação. Está disponível no YouTube e seria bem interessante também vocês assistirem a esse curta, porque ele vai refletir sobre essas relações. Uma vez incluído digitalmente, quem sou eu? Qual a minha identidade? Que tipo de personagem aparece ali para as pessoas? Lá no último texto de apoio, nós vamos falar sobre os YouTubers, como eles são teatrais, como eles não são verdadeiros muitas vezes, como que eles agem como personagem. Eles tudo bem, porque estão fazendo o papel deles, mas e você? Você acredita mesmo naquilo tudo? Naquilo que os YouTubers passam? A Suzana Luz, que está falando aqui para vocês agora, está sendo autêntica? Ela realmente domina esse conteúdo ou ela decorou esse conteúdo? Como que está essa interatividade? Como que eu posso me incluir digitalmente? Eu e minha escola, eu e meus colegas dentro desse esquema ensino e aprendizado, frente a essa professora que está dando essa aula para você agora. Como que isso atua no nosso imaginário? Como que isso se dá realmente? Isso realmente coopera para que depois eu passe num vestibular, entre numa faculdade pública pelo Enem, consiga a vaga de emprego que eu tanto desejei? Como que está essa inclusão digital? O tópico 3, ele vem nos recordar o seguinte: não é a primeira vez na história da humanidade que a escola vai até o aluno via eletrônica. Nós já tivemos aí a experiência na década de 70 do telecurso, que era transmitido pela Rede Globo de Comunicações, porque era a Fundação Roberto Marinho, que transmitia, produzia, veiculava esse telecurso. Olha só, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Por que eles justificavam esse horário? Porque era antes da pessoa ir trabalhar. Ela podia tomar banho, tomar seu café assistindo ao telecurso. Então ali ensinava-se português, eu me lembro muito bem porque eu estudava de manhã, então antes de ir para a aula minha mãe ligava no telecurso, passava aula de geografia, de história, era um material bem elaborado para os padrões da época, inclusive. E depois a pessoa podia fazer uma prova, ela podia depois ir para um teste no mercado de trabalho que ela tinha ali um conteúdo já absorvido. Tinha pessoas que compravam uma apostila, nossa, tinha todo um preparo ali. Então não é novidade, vinha pela televisão, agora vem pelo computador. Mas hoje isso se expandiu, então tem que expandir ainda mais, seria a tese que eu defenderia. Então não é novidade. Vocês podem sim estabelecer uma comparação como recurso argumentativo com o telecurso da década de 70, tá bom? Coloquei para vocês também um livro da Carla Viana, que é sobre a tecnologia para apreender conteúdos. Então ela vai falar principalmente dos desafios para se formar professores tecnológicos, porque nem sempre o professor tem acesso àqueles meios dos quais eu já falei. Então, distribuir para as escolas, para professores e para alunos, isso tem que acontecer concomitantemente. Não adianta eu colocar um tablet na mão do aluno se o professor não tem o know-how, ele não sabe como elaborar uma aula à distância.
tanto um vídeo como esse que eu estou fazendo para vocês, quanto a distribuição de conteúdos que estejam ali num nível de aprendizado fácil, óbvio, evidente, um PowerPoint, por exemplo, mas também saber lidar com textos mais complexos, que isso também faz parte, tá bom? Temos aí o texto número 5, uma citação do sociólogo Manuel Castells, que fala assim, ó, um país educado com internet progride. Um país sem educação utiliza a internet para fazer estupidez. Olha só. Isso a internet em si não pode resolver. E ele joga para o sistema educacional a responsabilidade, dizendo: isso só pode ser resolvido pelo sistema educacional. Isso só pode ser resolvido pelo sistema educacional. Aí, repito, é um grande desafio, porque o professor, além de saber português, além de saber literatura, além de saber instruir o aluno numa redação, ele também tem que ser um disseminador de conteúdos pela internet. Ele também tem que saber lidar com esses instrumentos eletrônicos. E isso, muitas vezes, não acontece. Eu conheço professores que pedem até hoje para alguém digitar suas provas porque não sabe digitar uma prova. Imagina isso, tá bem? Então, esse seria um grande desafio a ser superado. Antes do educador educar, ele tem que ser educado. Também nós temos aí um guia de estudante que foi divulgado pela TIC Educação em 2018 e essa empresa ela divulgou dados que mostram como as escolas rurais estão distantes de toda essa realidade que eu mostrei para vocês. Então também propor que haja um investimento nos interiores do Brasil, nas cidades menores, uma ampliação de sinal para essas regiões mais remotas é algo muito interessante para vocês proporem também. Não se esqueçam que o Brasil tem o campo e tem a cidade. A gente tem mais urgência nas cidades porque há um contingente maior, mas não podemos ignorar que há também milhões de estudantes distribuídos em pequenas cidades e na zona rural e eles carecem de todos esses aspectos. Dinheiro para comprar um instrumento, sinal gratuito e depois professores de escola preparados para educá-lo a extrair da internet aquele conteúdo que é o melhor para a formação da pessoa, tá bom? Escolas do futuro também é muito interessante vocês estudarem a respeito, porque dizem que a quarta revolução tecnológica, a quarta revolução industrial vai se dar pela revolução da tecnologia informacional e nós vamos depender enormemente daquilo que eu já falei, instrumentos e sinais e professores bem formados. O aluno que não tiver acesso a esse tripé, a esses três elementos, ele estará fadado a estar excluído dessa quarta revolução. Não saberá lidar com um trator, porque os tratores hoje são todos computadorizados. Não saberá fazer uma cirurgia de alta precisão, porque elas estão todas robotizadas, precisando apenas de um manejo do médico para que ele saiba sair de uma situação de emergência. Nós temos todo um universo profissional todo digital. E às vezes a pessoa acaba de sair de uma faculdade sem saber lidar minimamente com esses elementos. Então nós não podemos, como educadores, estou falando do lado de cá, pensar em um aluno que não saiba lidar com responsabilidade com esses elementos tecnológicos. Nosso tópico número 9 vem falar uma coisa muito interessante, por isso que o texto está aí colocado. Olha só. Os jovens já têm todas as respostas possíveis na internet. O que você imaginar de conteúdo já foi ali colocado. Nós temos até a Wikipédia, que é uma forma livre de exposição de conteúdos, mas uma forma democrática de inserção de conteúdos. O que está errado, eu vou ali e tiro. Eu mesma, você. O que está certo, se desenvolve. Muito bem. Agora, o que o autor, essa pessoa que está aí participando desse documentário fala? Olha,
Hoje nós temos que educar o jovem, nosso estudante, para ele saber fazer a pergunta certa. Ele está indo para o caminho certo de investigação? Porque se ele não souber fazer a pergunta certa, ele não chega até a resposta que ele está buscando. Por isso que educar o jovem para esse mundo tecnológico é algo assim urgente. Agora, quem educa quem? Essa é uma boa pergunta. Eu tinha até um livrinho na década de 80 que falava isso. Quem educa quem? Essa interação. Às vezes o meu aluno sabe mais do mundo digital do que eu, que sou professora. E eu, como professora, tenho que fazer o quê? Estar aberta e aceitar as contribuições. E aí nós vamos crescendo juntos nesse universo. Então, o sociólogo aqui ele vai falar exatamente sobre isso. Será que nós estamos ensinando o nosso aluno a fazer a pergunta certa? A caminhar corretamente dentro desse universo para que ele tenha uma formação? E aí vem a nossa implicância com os nossos alunos que usam como recurso argumentativo séries de Netflix. Por quê? É o aluno que não está bem orientado. O professor levaria uma série para dentro de sala de aula? Se for um bom professor, não. Ele vai levar o quê? Uma obra literária, ele vai levar uma descoberta científica, ele vai colocar um documentário, isso sim. Por quê? Ele quer fazer com que o aluno cresça no seu âmbito científico, porque ele vai para uma universidade em que se vai desenvolver ciência. E não arte, essa arte principalmente que é feita para o nosso entretenimento e não para a nossa vida acadêmica. Eu sei, criança, que é muito confortável. Você faz uma maratona ali no final de semana e chega na segunda-feira você quer citar um trecho da série. Agora, pergunte-se, nós falamos sobre pertinência do argumento, nós falamos sobre legitimação. Será que eu, então, como professora, tenho que assistir todas as séries disponíveis para eu saber se aquilo que o meu aluno está colocando é legítimo? Realmente aquilo ali apareceu naquela série que ele está mencionando? Eu tenho que assistir ali 800 temporadas para verificar se aquilo que o meu aluno está citando é realmente legítimo? Não, essa não é a obrigação do professor de redação. Nem é a obrigação do pessoal da banca do Enem. Ah, professora, mas o meu colega, ele citou uma série e ele tirou 200 da competência 3 e 2. Ele pode ter tirado 200, mas ele correu o risco de ter perdido. Ele tirou 200 porque ele citou um outro repertório que validou a nota dele. Agora, pensa se ele vai lá para o Enem e cita apenas uma série mais nada. Ele não teria 200. A não ser que corretores estejam errando na correção, porque a orientação não é essa. Tudo bem? Então não arrisque, não coloque em risco a sua redação. Você está fazendo um curso. Prepare-se, tá bem? Prepare-se da melhor forma possível. Siga os conselhos dos seus bons professores. Ah, mas uma pessoa lá no Instagram e fala, aquela pessoa está no segundo ano do ensino médio, amigo, não sabe o que está falando, que é só seguidores. Se liga, seja esperto. Estou te orientando para você tirar o melhor da internet e não o pior que há na internet. Acredita na prof, acredita na sua, tá bom? Então, pessoal, chegamos aí ao nosso último tópico, que é YouTubers facilitam o acesso, democratizam o acesso à educação. Depende do YouTuber. Então, você tem que procurar aqueles que realmente levam para você conhecimento científico, que depois vai te ajudar na vida acadêmica. Ficar seguindo aqueles que chamam todo mundo é idiota, menos ele, né? Que a pessoa tá ali, na verdade, cooptando dinheiro, fama, com besteiras, não te leva a nada. Siga aqueles que te ensinam idioma, siga aqueles que te ensinam ciência, aqueles que te ensinam a respeitar, a ter respeito com o meio ambiente. Isso tudo vai te favorecer depois dentro de um determinado repertório. Seja crítico. Nós vamos falar sobre isso ainda durante o curso. Seja crítico. Saiba selecionar, saiba ser incluído digitalmente, não apenas no aspecto físico. Ah, eu tenho tablet, eu tenho notebook, eu tenho celular, eu tenho sinal, mas você tem criticidade na hora de procurar os seus conteúdos? Busque isso. Grande abraço da professora Suzana Luz para vocês.
Oi, meu nome é Nicole, eu sou aluna do curso da Sul e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o que eu usaria na minha tese e meus recursos argumentativos sobre o tema 3 da apostila. Bom, eu defenderia na minha tese de que a inclusão social ela fica sim impactada por conta de uma cultura política brasileira de que não se trabalha com processos de prevenção, se trabalha apenas com processos de sanar os problemas apenas quando eles já estão em curso, quando eles já estão acontecendo. Isso vem impactar diretamente, isso vem afetar diretamente na educação e na inclusão social. Haja vista que não se tem preparo para utilizar essas tecnologias. E por que isso? Porque o Estado ele investe em métodos muito tradicionais, muito arcaicos. E isso vem impactar diretamente em como o professor e o aluno se adaptam a esses novos meios. Então, por conta disso, eu falaria que a inclusão social ela fica impactada assim. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os recursos argumentativos que eu usaria nesse tema. O primeiro que eu usaria seria o conto do Rubem Alves, chamado O País dos Chapéus, que ele vem criticar os projetos feitos pelo governo, que são considerados como ineficazes e desnecessários para resolver problemáticas extremamente complexas e que precisam de projetos bem estruturados, bem pautados, e que venham resolver esses problemas desde o início e não somente mascarar o problema existente no país. Já no meu segundo recurso argumentativo, eu usaria a seleção natural proposta por Darwin. Eu falaria que o Estado investe em métodos muito tradicionais e arcaicos na educação e isso vai impactar na forma de como o professor e o aluno se adaptam a esse novo meio. Ou seja, o professor ou o aluno que está adaptado, que está preparado a esses novos meios tecnológicos, eles vão ser selecionados. Já aqueles que não estão adaptados ou que não têm o devido acesso, enfim, vão ficar em desvantagem. E por isso que eu falaria na minha tese de que a inclusão social ficaria impactada. Oi gente, meu nome é Breno e eu vou falar um pouco dos recursos que eu empregaria no tema 3, que é a inclusão social, a tecnologia no processo de ensino e aprendizagem no Brasil. Bom, ao meu ver, por mais que seja urgente essa adaptação do ensino brasileiro, a gente tem que levar em consideração que o país vive um panorama de descaso em relação a suprir as necessidades que estão instaladas em função da desigualdade digital. E aí, para começar falando disso, eu diria que eu usaria um dado do TIC Domicílios 2019, que foi um relatório acerca dessas desigualdades digitais que foi realizado e que apontou que apesar do uso da internet estar disponível para mais de 50% da população, um quarto, pelo menos, dela ainda não tem acesso nenhum. Então isso corrobora um cenário que apresenta barreiras, né, na questão dessa inclusão efetiva. E aí, ao longo do texto, eu também usaria a questão do Rapcode. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma escola de programação que ficou bem famosa em países como Brasil e Portugal, e ela vem justamente para não só ensinar o indivíduo a como se inserir na rede, estando preparado para lidar com questões como cyberbullying, fake news, mas também no desenvolvimento de aplicativos, de games. Então a pessoa, e aí tipo, tem das mais acessíveis até as mais caras, então eu defenderia a existência e ampliação, ou melhor, desse modelo de escola, que é o Rapcode, de forma que existissem bolsas também para a população que está desassistida dessa questão financeira até, de poder ter acesso a esse tipo de ensino. E aí, para essa galera estar realmente inserida, porque o que a gente muito vê hoje em dia é que, apesar de todo mundo estar ligado, de certa forma, a essa questão digital, né, a era da internet, das coisas, a gente também está muito desassistido de como lidar com ela. E eu acho que isso é um ponto fundamental nessa questão da inclusão, porque você não pode estar incluído em um meio sendo que você tão pouco entende, né, o que está acontecendo ali. E eu usaria também uma frase de um educador israelense que chama Yuval Harari,
Harari, que fala: no mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder, para reforçar mais uma vez que é imprescindível que o Estado ele ofereça esse esclarecimento mediante essas escolas e também ao combate à desigualdade digital.